Boa tarde para todos vocês. Agora são 4h10 de um domingo. Hoje é 12 de novembro. Estamos quase chegando na metade do mês de novembro. Estamos entrando no inverno bem frio aqui na Inglaterra. Hoje a temperatura, a máxima hoje foi 9 graus. Agora, não sei quanto que deve estar por agora. Bom, aqui no meu computador, aqui dentro de casa, né? Eu acho, não sei, 10. Não está 10 aqui dentro de casa, está um pouco mais. Mas a máxima hoje disseram que seria 9. Agora à noite deve ter caído um pouquinho mais. Está bem nublado, não tivemos sol nenhum hoje. Então, foi um dia meio frio. Mas estamos aqui para mais um estudo. Vou tirar essa garrafa daqui, que ela fez sombra na minha água quente, que eu tomo todo dia, o meu chazinho de água, né? Que a minha água, eu faço ela especial. Eu não tomo água fria, eu só tomo água morna ou quente. E esse aqui, ela foi feita com gengibre, né? Com cloves, que é cravo, com canela e também com tamarique, mas o tamarique dessa vez eu usei não o pozinho, mas eu usei a própria raiz. Então ela tem essas 4 qualidades nela. Eu faço todos os dias pela manhã e eu vou tomando ela o dia todo. Então é assim que eu tenho evitado ficar um pouquinho mais sem adoecer, né? Eu quase não adoeço, quase não tenho gripe, mas por causa dessa água que eu tomo todo o tempo, já há 4 anos, desde que começou a pandemia, essa é a minha rotina diária. Eu aconselho vocês a fazerem isso na sua água. Um limãozinho de vez em quando, as gotinhas de limão na sua água também faz muito bem, né? Então, vamos lá, vamos estudar o capítulo 8 de Isaías. Como eu disse ontem, esse capítulo tem muita sabedoria, muito conhecimento, muita informação. Vamos lá. O título desse capítulo é A Assíria, Instrumento do Senhor. A Assíria aqui não é Assíria. Assíria, é Assíria. O país Síria é e esse aqui é o Assíria, que era aquela, não era um país, era uma região bem grande que abarcava várias tribos, né? E Deus está dizendo aqui através de Isaías que essa região chamada Assíria era um instrumento dele. Instrumento para quê? Vamos ver? Então vamos lá. Disse-me o Senhor, isso aqui Isaías, o profeta Isaías falando. Disse-me o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com uma caneta comum. Bom, não vamos... Essa tradução de caneta aqui está errada, né? Não é uma caneta, naquela época não existia caneta. Eles escreviam com carvão, tá bom? E esse rolo aqui era o papiro. O papiro era feito enroladinho, né? Enroladinho assim. Então, eles abriam assim, e iam lendo, né? Da esquerda para a direita, que é como ler
Não, da direita para a esquerda, que é como lê em hebraico. Nós lemos da esquerda para a direita e eles leem da direita para a esquerda. Então, eles abriam o papiro e iam lendo, né? Toma um grande rolo, quer dizer, toma um papiro grande e escreve nele com o que eu disse que era? Era um carvão comum. Quer dizer, não era um carvão não era aquele carvão, não era aquela tinta, aquela coisa que eles escreviam, que eram, eles colocavam a coisa da pena, né, e aí ia escrevendo. Às vezes eles tinham um tipo eles faziam um tipo de um pauzinho, né, que eles iam escrevendo assim, os escribas iam escrevendo. Então ele disse isso. Então toma um negócio daquele, né, ou carvão, ou aquela tinta, né, aquela coisa que eles tinham, e a pena, e escreve. Maer Salal Hasbaz. Maer Salal Hasbaz. Era o que Hashem mandou o Isaías escrever. Tomei comigo fiéis testemunhas. Tomou a Urias o sacerdote e a Zacarias, filho de Zerebequias. Então ele tomou como testemunha esse sacerdote, Urias, e tomou Zacarias, que era filho de Zerebequias. Então fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E me disse o Senhor: põe o nome de Maé Salal Hasbaz. Então, antes do profeta ir na profetisa, que deveria ser ou a esposa dele ou uma outra pessoa, a gente não sabe. Deus deu para ele o nome da criança que nasceria daquela relação. E o nome dessa criança era Maé Salal Hasbaz. Mas para fazer esse procedimento, ele não foi sozinho. Ele levou um profeta com ele, levou um sacerdote com ele, e levou também uma outra pessoa, esse Zacarias. É uma situação complicada, diferente e estranha, mas foi o que foi requerido do profeta Isaías naquele momento, que ele deveria fazer isso. Porque ele serviria de sinal para o povo. Por isso que ele tinha que levar uma testemunha. Antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Lembra que quando ele foi ter com Acás, aquele rei Acás, ele disse que Samaria iria ser tomada e Damasco também. Damasco era a capital da Síria e Samaria era a capital do Reino do Norte, que eram as 10 tribos que se separaram das 2 tribos, que era Levi e Judá. Continuou o Senhor a falar comigo, dizendo: porque este povo desprezou as águas de Siloé, e correm brandamente com Rezim, e com os filhos de Ramalias se alegrou. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. O que o Senhor, o Hashem, está dizendo através de Isaías, é que quando Samaria, quando o reino do norte, as 12 tribos resolveram separar de Judá e Levi, não repartiram, eles quebraram o reino. Eles quebraram o reino de Israel. E o Senhor está dizendo aqui que eles rejeitaram as águas de Siloé, porque as águas de Siloé ficavam do lado
do lado do Reino do Sul, que foi o Reino de Judá. Então, como eles rejeitaram estar com os próprios irmãos e se aliaram a um outro povo, que era o povo da Síria, eles tinham desprezado não só a aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó, e confirmou isso através do profeta Moisés, né? Eles estavam rejeitando essa promessa divina e se aliando ao inimigo, se aliando a uma nação que não tinha o chamado, se aliando aos irmãos que vieram dos filhos das outras esposas de Abraão. Então, eles estavam fazendo uma aliança com aqueles que não tinham a promessa. Os filhos de Israel, 10 tribos, 10 filhos de Jacó, estavam dizendo não à promessa divina e se aliando a um que não tinha promessa. Vamos continuar. Então o Senhor disse que trará sobre eles o rei da Assíria, que vai acabar com os dois reinos, vai acabar com Damasco e vai acabar com Samaria. E ele diz que esse rei, que esse rei da Assíria que viria, ele viria como as águas que a enchente, de uma vez. Então, e as águas encherão os leitos dos rios, diz ele. Transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então, seria um exército grande que viria para acabar com tudo. Para acabar com tudo. E penetrarão em Judá, inundando-o. Irão passando por ele e chegarão até o pescoço. Quer dizer, eles vão começar pelo Reino do Norte, mas vão descer para o Reino do Sul. Por quê? Porque esse rei da Assíria, ele era um instrumento do Senhor para limpeza. Porque o que uma enchente faz quando ela acaba com tudo? Ela vem, vai varrendo tudo e levando toda a sujeira. Ela leva toda aquela sujeira para um rio maior e depois o rio maior leva toda aquela sujeira para o mar. Quer dizer, ele ia começar no Reino do Norte, mas ia acabar no Reino do Sul. E penetrarão em Judá. Quer dizer, a enchente vai ser tão grande que vai penetrar também em Judá, inundando, e irão passando por ele e chegarão até o pescoço, chegarão até o final. Vai ficar só o restinho, o renovo. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, a extensão dessa inundação vai ser como as asas de um pássaro, que vão cobrindo tudo, até as terras de Emanuel, que é a promessa. Lembra a promessa? A promessa foi no capítulo 7, né? Não, foi no capítulo 5. Não, foi no capítulo 7. A promessa foi no capítulo anterior, né? No capítulo 7. Até as terras de Emanuel, que seria o Messias. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longes terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. É triste essa profecia. Porque o que Hashem está dizendo aqui é que essa inundação não iria ficar só no Reino do Norte, no Reino do Sul, ela iria abranger, ela iria pegar toda a extensão conhecida daquela época. Tomai juntamente o conselho e ele será dissipado. Dizei a palavra, mas ela não subsistirá.
pois Deus é conosco. Isso aqui é como se Nabucodonosor estivesse falando através da boca do profeta, porque ele era um instrumento de Deus para a purificação da terra. Então ele disse que não haverá palavra, não haverá conchavo que vai subsistir, né? Vai perpetuar, porque ele estava com a autoridade suprema de Hashem para fazer tudo aquilo que ele iria fazer. Pois Deus está conosco. Hashem estava com o rei Nabucodonosor. É estranho você pensar que às vezes a mão de Deus tem que pesar tão forte a ponto de usar um iníquo, porque Nabucodonosor era um rei. Ele era mau, ele era orgulhoso, ele era pomposo, ele se achava o máximo, né? Ele tinha as suas pendências emocionais, ele era malvado, mas Hashem disse que ele era um instrumento na mão dele. Às vezes, Hashem, Deus, tem que fazer isso, usar o iníquo para limpar a sua vinha. Estamos vendo isso também hoje? Não estamos? Um homem sujo, imundo, dado ao vinho. Tudo que esse homem fala tem 50% de mentira ou mais, mas ele está sendo usado como instrumento. Assim o Senhor me falou, com sua forte mão sobre mim, advertindo-me de que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração. Não temais o seu temor e não vos assombreis. O profeta está dizendo aqui que o que ele estava falando, ele não estava falando porque ele queria. Ele não queria falar aquilo. Mas ele disse aqui: assim o Senhor me falou com mão forte sobre mim. Era como se ele não tivesse... aliás, não era como, ele não tinha opção, ele tinha que falar, ele era o profeta. Lembra que quando ele estava no templo, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Eis-me aqui, estou pronto. Ele não tinha mais poder sobre o que ele falaria, porque agora o poder, ele deu essa autoridade, essa autorização para Hashem. Então, com mão forte, Deus estava usando ele, dizendo todas essas coisas, porque isso custou-lhe a vida depois, certo? Então, Hashem disse para ele: não chameis conjuração a tudo que esse povo chama conjuração. Porque o povo estava dizendo: você está conjurando, você tá amaldiçoando a gente. Ao invés de abençoar para que isso não aconteça, você está trazendo mais maldição ainda sobre nós. Você está conjurando sobre nós. E nós somos o povo escolhido. Por que você está dizendo isso? Então, Isaías estava sofrendo na pele dele tudo, as consequências daquilo que ele estava falando. E o Senhor estava dizendo: então você, Isaías, você que eu estou usando, não faça como eles estão falando, porque senão aí Isaías também estaria aparelhado com o pensamento do povo. Isaías também seria punido da mesma forma como o povo seria punido. Porque ele estaria indo contra a palavra de Hashem. Porque não era Isaías que estava dizendo isso. Era Hashem, era Deus através de Isaías.
ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Isso aqui foi para Isaías, não foi só para o povo. Hashem estava dizendo para Isaías, não tenha medo deles, não tenha medo e não conjura como eles, porque eu sou o Senhor que santifica, que te santificou com a brasa viva do altar nos seus lábios. Que seja esse Hashem, esse Deus que você está agora se submeteu a ser usado por ele, que seja ele o seu temor e que seja ele o seu assombro. Então ele vos fará santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Essa palavra aqui é também dita para Isaías. Isaías, nesse momento dessa profecia, ele estava sendo um símbolo do Messias, de Emanuel, que ele falou aqui em cima. Porque quem é que foi colocado como pedra de tropeço? Como pedra de tropeço, como rocha de escândalo? Isaías estava sendo pedra de tropeço e rocha de escândalo dentro de Jerusalém? Mas quem que seria chamado de pedra de tropeço e rocha de escândalo em Jerusalém? O Messias, depois Emanuel. E aí vem. Então, essa profecia, na verdade, ela tem duas estações, né? A estação que estava correndo na época de Isaías e também a estação que ocorreu depois com Jesus de Nazaré. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrados, e enlaçados e presos. Ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Judá. A ele aguardarei. O profeta aqui estava sentindo o peso do ministério profético. Como Jesus, o Messias, o Emanuel, sentiu o peso do ministério profético dele também, 500 anos depois. Eis aqui com os filhos que me deu o Senhor. Somos sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Me emociona um pouco isso, porque eu estou vendo o sofrimento de Isaías no ministério profético dele. Gente, se imagina hoje se chegasse alguém, um profeta, e chegasse ali vamos dizer aqui em Londres, né, lá em Piccadilly, que é um ponto grande turístico aqui, e começasse a falar que a cidade de London seria destruída vamos dizer, por Putin, e que não havia escape. O que vocês acham que seria feito com essa pessoa? É isso que Isaías estava fazendo. Se chegasse alguém lá nos Três Poderes em Brasília hoje e falasse qualquer coisa
que alguém, a Venezuela iria invadir o Brasil, era questão de dias que iria invadir, que destruir tudo, que ia acabar com tudo. O que você acha que aconteceu com essa pessoa? Hein? Então Isaías aqui estava sentindo o peso, então ele disse: Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu. Lembra do filho que ele foi ter lá com a profetisa? E que aquele nome foi dado para aquela criança? Que era um nome de destruição, um nome de castigo, um nome de tristeza, um nome de morte. Eis-me aqui, ele dizendo, com os filhos que me deu o Senhor. Somos sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. O monte de Sião é onde a casa de Davi estava, onde Davi construiu a casa dele. Até hoje lá a gente vai em Zion. A gente sobe lá e vai. É bonito lá. Eu gosto de subir lá em cima e ficar olhando Jerusalém lá de cima. Aqui ele estava dizendo: eu e os meus filhos somos como sinal para Jerusalém, estamos sofrendo isso. Quer dizer, o Senhor fez dele, de Isaías e dos filhos que ele ia gerando, sinal para Jerusalém. Você imagina você hoje gerar filhos e colocar nomes neles assim? Imagina você tendo um filho e nomear esse filho a destruição de Brasília. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que te liriam, que fala, balbuceia, né? Balbuceiam e murmuram entre dentes, respondei. Acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso, favor dos vivos, se consultarão os mortos? Porque era isso que Israel estava fazendo. Quando o profeta começou a falar, começou a dizer o que iria acontecer, eles correram, em vez de correr para o Senhor, em vez de correr para um monte lá e orar e se juntar e fazer como os de Nínive. Lembra quando Jonas foi mandado para Nínive? O que Nínive fez? O Jonas chegou lá e falou a mesma coisa: vai vir aqui, vai destruir, vai acabar com tudo, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vocês não vai sobrar ninguém na terra. O que o rei fez? O rei se vestiu de saco e cinza, chamou o povo para jejuar por 3 dias, ninguém ia comer nada, nem animal ia comer nada. Então foi um choro, um lamento de animais e gente, mas Israel não foi capaz de fazer isso. Ao invés de voltarem para o Senhor, o que eles fizeram? Eles foram consultar os feiticeiros e foram consultar quem consultava os mortos, para saber se aquilo que o profeta estava falando era verdade. Quer dizer, além do pecado que eles já tinham, da impureza dos lábios, da impureza das atitudes, dos atos. Porque o que acontecia em Jerusalém é o que acontece hoje, aqui no mundo nosso. Não sustentar a viúva, não sustentar o órfão, roubar, fazer tudo que era injustiça possível. Era o que estava acontecendo lá, o que está acontecendo hoje aqui. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. E quando a palavra do Senhor veio através de Isaías, dizendo que ele iria trazer uma chuva e uma inundação tão grande que acabaria com o Reino do Norte e ia repercutir no Reino do Sul, e ia espalhar pelo resto do mundo conhecido. O que eles fizeram? Ao invés de voltarem para o Senhor, eles simplesmente foram piorando a situação, piorando a situação. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão uma alva.
à lei e ao testemunho. O que era a lei? Era os 10 mandamentos, gente. Essa era a lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não vai dormir com a mulher do seu vizinho, não vai roubar a ovelha do outro, não vai explorar o estrangeiro. Eram essas as leis. Então, se eles não observassem as leis e o testemunho era a bênção e a maldição. Se vocês fizerem bem, tudo vai correr bem. Se vocês fizerem mal, tudo vai correr mal. Lembra que quando Moisés deu as instruções para Josué, ele disse: você sobe no monte da maldição e no monte da bênção? Se eles não falarem segundo a esta palavra, nunca verão uma alva. Se eles não obedecerem às leis e não cumprirem os testemunhos, então vão ser eliminados. Não vai haver dia, o próximo dia não vai haver para eles. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e endurecendo-se, amaldiçoarão seu pai e ao seu Deus, olhando para cima. Estão sendo punidos pelas coisas ruins que fizeram, e mesmo assim, eles ainda não vão reconhecer que estão errados. O que acontece hoje, gente? A mesma coisa. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Se você vai falar com um grandão lá de Brasília, por exemplo, que eles estão fazendo errado, que eles estão roubando, que eles deveriam fazer isso, o que eles vão fazer? Eles vão se arrepender? E quando Deus trouxer o castigo, o que eles vão fazer? Eles vão amaldiçoar a pessoa eles vão amaldiçoar todo mundo. Até quem não precisa, não merece maldição, eles vão amaldiçoar, que é Hashem. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados em densas trevas. É um capítulo difícil, né? Porque a gente olha para esse capítulo e é um espelho para a gente. É um espelho para a gente. Porque a gente está olhando para o que vai acontecer conosco. Porque estamos cometendo as mesmas atrocidades, os mesmos pecados. Estamos no mesmo caminho. No mesmo caminho. Existem alguns profetas que estão clamando nas alturas, estão clamando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E adianta? É um capítulo difícil, um capítulo bem difícil, porque a gente vê o cumprimento dele, foi um cumprimento, né, lá, foi um cumprimento também, essa parte aqui, essa parte do 13 até o 18, é muito escatológico, aconteceu na época de Jesus, né, que ele era a pedra, que veio trazer separação, como ele mesmo disse. Não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre pai e filho. Então ele foi uma pedra que iria esmiuçar, né? Ia quebrar. E nós estamos vendo isso, com certeza vai acontecer também nos nossos dias, porque estamos caminhando no mesmo caminho. Estamos na mesma vereda. Estamos na mesma vereda, na mesma situação. E é o que eu sempre falo: Deus, não existe diferença nenhuma entre essa época e a nossa.
Nós não aprendemos. O Messias veio, nos ensinou o caminho e continuamos caminhando no lado errado. Continuamos na mesma vereda. Não aprendemos quase nada. Bom, esse é um capítulo difícil, foi um capítulo difícil da gente estudar, um capítulo, né, bem complicado. Mas o capítulo 9 é a promessa. É a promessa. E nós temos que trazer à memória tudo que nos dá esperança. Então, o capítulo 9 vai ser uma esperança para a gente. Então tá, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu tô me enroscando aqui com os fios. E hoje tá calmo lá na guerra. A guerra hoje não tá muito barulhenta, não. Espero que continue assim, né? Então tá, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.